Fala galera, muito bom dia, sejam bem-vindos à Rubro News Futebol Clube. E hoje tem Flamengo e Bragantino, Bragantino e Flamengo. Vamos falar muito sobre esse confronto. O Flamengo que promete ter muitas mudanças. O Flamengo do técnico até então Paulo Souza pode estar fazendo seu último jogo à frente do Flamengo. O Flamengo tem uma sequência de jogos fora de casa contra Bragantino e Internacional, contra o Bragantino em Bragança Paulista, contra o Inter em Porto Alegre, no Beira-Rio. O jogo vai ser sábado. O Flamengo não volta para o Rio, já divulgou os seus relacionados. O Flamengo tem alguns desfalques para esse confronto contra a equipe do Bragantino, mas olha, podemos ter algumas novidades. O Paulo Souza, ele que deve estar fazendo seus últimos jogos com a camisa do Flamengo, como treinador, deve promover algumas mudanças. Vamos falar também sobre mercado da bola muito rapidamente. Nós ontem conversamos muito que rápido com o Márcio Cruz, empresário do Everton Cebolinha. Vamos falar também sobre treinadores. O Flamengo vem monitorando, mesmo com o Paulo Souza no cargo. Isso dá indício de que o Paulo Souza realmente tem os seus dias contados na Gávea, né? Isso aí é muito óbvio. As pessoas estão falando, inclusive, que tem jogadores que já estão cientes da demissão do Paulo Souza. Será que é verdade? A gente vai agora falar tudo aqui na Rubro News Futebol Clube. Vem comigo, torcedor. E antes de começar esse vídeo, eu venho falar aqui sobre o confronto, rapaz. Flamengo e Atlético Mineiro ontem, definido o confronto pela Copa do Brasil, oitavas de finais. Primeiro jogo em Minas Gerais, lá no Mineirão, Atlético Mineiro e Flamengo. E o Flamengo decide em casa, né? Isso foi decidido por questões de sorteio. O Flamengo decide o confronto em casa no Maracanã entre Flamengo e Atlético Mineiro nesse período. Teremos também Flamengo e Atlético pelo Campeonato Brasileiro. Então, uma overdose de Flamengo e Atlético. Aliás, a Copa do Brasil, essas oitavas com vários clássicos, né? Teremos 3 confrontos, Minas e Rio de Janeiro, né? Teremos Fluminense, Cruzeiro, América Mineiro e Botafogo e, obviamente, Flamengo e Atlético Mineiro, na minha opinião, né, independentemente desse bom momento do Atlético, é a maior rivalidade interestadual. Eu acredito até mais do que Flamengo e Palmeiras, porque Flamengo e Atlético, desde a época lá do Zico, Libertadores, Copa União, né, teve também a Copa do Brasil de 2014, onde eles se enfrentaram em uma semifinais. Tem muita história. O Flamengo em 2006 foi campeão da Copa do Brasil, enfrentou o Atlético na fase de quartas de finais. Então tem muita coisa, tem um histórico Flamengo e Atlético de muita rivalidade. Então Flamengo e Atlético Mineiro, já nas oitavas de finais, tem outros grandes confrontos, como Corinthians e Santos, São Paulo e Palmeiras, o clássico goiano, Goiás e Atlético Goianiense, e também o clássico cearense, Fortaleza e Ceará. Rapaz, grandes confrontos, hein? Outros confrontos também já decididos são Atlético Paranaense e Bahia, como a gente informou, Fluminense, Cruzeiro e América Mineiro e Botafogo. Então vamos falar agora sobre Campeonato Brasileiro. E a notícia que eu tenho é que o Flamengo deve ter várias surpresas na escalação. O Flamengo, para esse confronto, não tem Pablo, Davi Luiz, Bruno Henrique, tem a volta do Gabigol e também a situação, obviamente, do Jorge André Arrascaeta, que está servindo a seleção do Uruguai. O Flamengo hoje em campo deve ter algumas alterações, né? O Paulo Souza, que está com seus dias contados, hoje, por exemplo, pode ser o último jogo do Paulo Souza na frente ao comando técnico do Clube de Regatas do Flamengo. Não se surpreenda se de repente Diego Alves aparecer como titular, hein? Ele que teve toda essa polêmica novamente, né, envolvida com o treinador Paulo Souza no último confronto, na derrota do Flamengo contra o Fortaleza no Maracanã, chegou a ir a campo, treinou, aqueceu e foi cortado até mesmo do banco de reservas. Ele novamente está relacionado para a viagem e pode ganhar uma chance, até porque o Hugo novamente falhou no gol, né? Ele foi responsável pela falha coletiva, mas culminou com uma falha individual no segundo gol do Fortaleza. Ele ali novamente falha no lance capital. O Flamengo empatava o jogo, o Flamengo saiu derrotado, um jogo pífio do Flamengo, mas o Hugo novamente falhou. Ele até faz uma boa defesa no primeiro lance, mas no segundo lance ele não tem força suficiente para tirar a bola acaba tocando na mão do goleiro e entrando. Mais uma falha do goleiro Hugo. Então o Diego Alves pode pintar nesse time do Flamengo hoje contra o Bragantino em Bragança Paulista. O jogo vai ser às 20 horas e 30 minutos. Aliás, eu convido vocês, clique aqui no QR Code, ó,
veja lá o jogo pela Dali. Eu, Júlio Miguel Neto, estarei na narração e Jonas Stelma nos comentários. Então, para você que não sabe aonde assistir, não sabe aonde participar das transmissões, a gente vai estar lá na Dali, eu, Júlio Miguel Neto e o Jonas Stelma, perigosíssimo. Então clique aqui no QR Code, use esse convite que está aparecendo aqui na tarde para vocês, Rubro News na Dali, e participe da melhor transmissão streaming rubro-negra da internet, beleza? Então, ó, clica aqui no link, baixa o aplicativo, é de graça, não custa nada. Use o convite Rubro News na Dali para você, de fato, efetivar a baixa do aplicativo, que eu já falei, é de graça, serve para todos os celulares. Bom lembrar que é só para celular, hein, galera? E aí você baixa o aplicativo, use o convite Rubro News na Dali e você vai entrar na nossa comunidade e vai estar dividindo a transmissão comigo e com o Jonas. Eu vou estar na narração, então tá imperdível. Então é isso. Flamengo e Bragantino, além do Diego Alves, o Flamengo deve ter Léo Pereira na zaga. Como eu falei, Pablo e Davi Luiz estão fora, suspensos, ok? Na lateral esquerda é outra surpresa que pode acontecer. O Felipe Luiz pode entrar como titular no lugar do Ayrton Lucas, que vem jogando vários jogos. O Felipe Luiz, ele ficou à disposição contra o Fluminense, não entrou. Entrou alguns minutos na derrota contra o Fortaleza e pode ser titular hoje no confronto contra o RB Bragantino. Outra informação que eu obtive, o Ilharão pode ser barrado. É isso mesmo, o Ilharão pode ser barrado pelo volante Thiago Maia. E aí a grande dúvida do técnico Paulo Souza seria nessa última opção no meio, ou o volante João Gomes, ou até mesmo o meia Vitinho. No ataque, Gabigol e Pedro devem formar a dupla ofensiva do Flamengo. Isso porque o Bruno Henrique suspenso, o Gabigol volta de suspensão e o Pedro deve ser mantido como centroavante do Flamengo. Então, muitas mudanças. O Flamengo que deve ter a equipe titular e que vá a campo com Hugo ou Diego Alves, Mateuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Ayrton Lucas ou Felipe Luiz, Thiago Maia, Andreas Pereira e aí João Gomes ou Vitinho. Caso seja o João Gomes ou o Andreas jogar um pouco à frente, vai atuar um pouco mais à frente. Caso seja o Vitinho, no meio-campo teremos Thiago Maia, Andreas, Everton Ribeiro e Vitinho. No ataque, Gabigol e Pedro. Então, Diego Alves pode ganhar uma chance e o Ilharão barrado pelo técnico Paulo Souza. Essa informação já quarta-feira de manhã, o Ilharão barrado e Diego Alves deve ganhar uma chance. Vamos falar agora sobre o Flamengo monitorando alguns treinadores. Antes disso, a gente vai falar sobre uma informação que ficou surgindo, né, rondando pela internet ontem, de que os jogadores do Flamengo já sabiam que o técnico já está me demitido. Galera, primeiro que é uma coisa muito óbvia que o Paulo Souza, se perder hoje, tem grande chance de ser demitido. E se perder hoje e não for demitido, até porque o Flamengo vai voltar para o Rio só no próximo final de semana, porque enfrenta sábado o Internacional de Porto Alegre, é muito óbvio falar novamente, se não tiver um bom resultado contra o Inter, o Paulo Souza vai estar demitido, ou será demitido. E o Flamengo só vai enfrentar na outra semana o Cuiabá, que contra o Cuiabá o Flamengo vai ter um treinador. Isso é um pouco óbvio, né? Isso aí é chover no molhado. Agora estão dizendo que os jogadores do Flamengo já teriam, inclusive, sido notificados da demissão do Paulo Souza. Na verdade, o Paulo Souza já está demitido, não sabe, né? Isso aí, o torcedor do Flamengo já tem essa ciência. Então, falar isso é chover no molhado. Mas eu ontem conversei com alguns assessores dos jogadores. É claro que os assessores vão sempre falar o que convém a eles, né? Mas o que deixou muito um deles irritado é que falou, olha, a gente não está sabendo de nada. Meu jogador faz o dele em campo, tenta entregar o melhor que o treinador pede, e a gente não sabe de nada, a gente não é conivente com isso. Claro que a gente tem ciência do momento do treinador, que é ruim, mas nós vamos jogar para representar a camisa do Flamengo. Então, os jogadores não têm a ciência de que ele já está demitido e não foi informado, mas, obviamente, sabe que o momento do treinador é péssimo no clube. Então, isso aí é chover no molhado. Eu estou só deixando claro para vocês que não se enganem, não se alimentem de conteúdos que inventem história, galera. Tem muita gente que inventa aí só para poder crescer de qualquer maneira, absurda, maneira, enfim, para poder enganar você, torcedor e seguidor. Então, cuidado com o que vocês analisam, procura sempre ver quem traz as informações direito, ver de fato quem tenta alimentar o torcedor do Flamengo com notícias concretas. Tem muita gente boa na internet aí, então saibam, tentem separar, porque tem uma galera que quer crescer de qualquer jeito e sai inventando um monte de história. Essa informação, segundo um assessor de 4 atletas do Flamengo me passou, ela é totalmente errônea, irresponsável, inclusive.
foi o que ele falou, e expõe os atletas a qualquer tipo de problema. Embora esses atletas também tenham que jogar bola, a gente sabe disso, né? Tem muito jogador ali que realmente não está querendo. Enfim, então sobre treinador, muitos falaram ontem, eu vou até usar minhas redes sociais aqui, mais precisamente o Instagram, eu fiz algumas postagens, tá? Primeiro foi em relação ao técnico Cuca. Ele disse que no momento não tem como pensar em projeto, até porque o Flamengo tem um treinador, está empregado, né, o Paulo Souza, e ele prefere não dar entrevistas e falar mais. Inclusive deu entrevista rapidamente, né, via WhatsApp, para o jornalista Vene Casagrande, e inclusive pediu desculpa para não se alongar muito, senão ele teria que dar entrevista para outras emissoras, outros órgãos de jornalismo esportivo. Outro também que comentou sobre o Cuca foi o meu grande amigo João Guilherme, dizendo que sim, o Cuca toparia assumir o Flamengo, mas obviamente que o Cuca não quer falar e não vai falar enquanto o Paulo Souza for treinador do clube, e também toda essa situação só vai ser definida quando o Flamengo tiver de fato livre para contratar alguém. Então o Cuca tem os projetos dele, diz que não recebeu nenhuma proposta, até porque o Flamengo tem o seu treinador, tem um treinador empregado no cargo do clube. A informação que eu tenho, já desde o dia 15 de maio, é que o nome do Cuca vem sendo ventilado, até porque muitas pessoas da diretoria já entendem que já está na hora de fazer uma troca, né? Inclusive, um deles é o próprio presidente Rodolfo Landim. Vamos falar sobre o Leonardo Jardim. Segundo o portal torcedores.com, mais uma notícia informada pelo goal.com, da Raíza Simplício, foi que o nome do Leonardo Jardim está em pauta no Flamengo. Entretanto, o treinador teria assinalado como salário altíssimo e ficou algo um tanto quanto viável, né? O Leonardo Jardim, que estava em pauta, o treinador nunca quis vir para o Brasil e sempre teve a referência na Europa. Ele foi campeão europeu em cima do PSG, né, em 2017, aquele time do Mônaco tinha o Mbappé, eliminou o Guardiola, rapaz, o City do Guardiola naquele ano, fez uma boa campanha na Champions. O Leonardo Jardim, que era treinador do Al Hilal, do mundo árabe, ele está livre e agora parece que ele mudou um pouco de opinião e estaria inclinado a aceitar uma proposta do Flamengo ou do futebol sul-americano de outras praças sem ser o futebol europeu. Ele que, por exemplo, estava no mundo árabe, acabei de falar aqui, e não é do futebol europeu. Segundo o portal, o treinador estaria disposto a ouvir a proposta do Flamengo, se realmente ela houver, e que poderia ser o início para uma vinda do Leonardo Jardim para o rubro-negro carioca. Lembra vocês que o Leonardo Jardim foi uma indicação do técnico Jorge Jesus assim que ele sai do Flamengo e ele vai para o Benfica naquela época, já em 2020. Depois disso, o Jorge Jesus foi demitido no fim de 21, início de 22, ficou esse tempo todo aí desempregado e agora é o novo técnico do Fenerbahçe da Turquia. Então, naquela época, o Jorge Jesus já indicava o Leonardo Jardim, que teve um flerte forte com o Flamengo, mas não chegou nos detalhes devido ao problema que a gente passou e passa ainda no mundo, da vigilância sanitária, a maior doença mundial, né? E também porque o Leonardo Jardim não acertou questões de valores. Então é isso. Sobre o Leonardo Jardim. Agora a notícia que está tendo aí é sobre Pedro Martins, o treinador do Olympiacos. Agora vai aparecer um monte de guru que entende do Pedro Martins. Mas a gente foi tentar analisar, ver direitinho sobre o Pedro Martins. Ele tem um histórico de 219 jogos na frente do Olympiacos, clube do qual ele tem há 4 anos no comando, desde julho de 2018, 3 anos e 11 meses, né? Ele tem 219 jogos, 143 vitórias, 40 empates e 36 derrotas, tem 3 títulos do campeonato grego e uma taça da Grécia, o Olympiacos, que é da Grécia, né? Ele tem o seu esquema preferido como 4-2-3-1 e é um treinador conhecido que gosta, né? E tem a melhor característica, o futebol ofensivo. O nome também foi ventilado pela jornalista Raíza Simplício, como o Flamengo estivesse monitorando o treinador, né? E também alguns outros veículos, dando a entender de que o Flamengo monitora o nome do Pedro Martins, além do Leonardo Jardim e do próprio Cuca, que a gente sabe que a diretoria já analisa há algum tempo. Esses 3 nomes. Então, Cuca, Leonardo Jardim e Pedro Martins são os nomes que estão sendo ventilados, né, sendo falado aí na imprensa como possível próximo treinador do Flamengo em uma queda do técnico Paulo Souza. Isso pode acontecer, galera, até mesmo vencendo, tá? A gente diz e praticamente sacramenta que o Paulo Souza deve ser demitido, até mesmo com um empate, uma derrota, um tropeço hoje contra o Bragantino, né? Mas até mesmo uma má vitória. O Flamengo hoje, por exemplo, está com o técnico Paulo Souza porque no seu comando a diretoria entende que não tem
um interino, ou não tem um profissional, um responsável para poder tocar o Flamengo nesses jogos fora do Rio. Então esses 2 jogos fora do Rio meio que deu uma sobrevida para o Paulo Souza, o que eu acho muito errado. Ah, se vencer serve. Bem, parece até que mesmo que ele obtenha alguns pontos nessa intertemporadazinha de jogos fora de casa, não é mais interessante para muitos a continuidade do trabalho do Paulo Souza. Por isso, o Flamengo já monitorando alguns nomes, mesmo o Paulo Souza ainda sendo treinador do Flamengo. Sua multa custa em torno de 7,7 milhões de reais. Então é isso, falamos sobre Pedro Martins, falamos sobre Leonardo Jardim, Cuca, Paulo Souza. Quero a sua opinião aqui, coloque nos comentários, detona aqui nos comentários. E aí, uma demissão do Paulo Souza, qual nome seria melhor? Cuca, Leonardo Jardim, Pedro Martins, o nome sugerido ou então monitorado pelo Centro de Inteligência do Flamengo, a informação da Raíza Simplício, e também sobre o jogo, qual a escalação que você gostaria de ver o Flamengo em campo hoje contra o Bragantino? O Arão Barrado, concorda, não concorda? Quem pode ser o companheiro do Rodrigo Caio? Né? Gustavo Henrique, Léo Pereira, a informação que a gente tem é que é o Léo Pereira. Na esquerda, Felipe Luiz podendo voltar a ser titular no gol, Diego Alves podendo ganhar uma chance, Pedro Mantido. Então o Flamengo bem modificado contra a equipe do Bragantino, a tendência é essa. Então quero a tua opinião aqui, coloque nos comentários. Vamos falar sobre mercado da bola agora? Nós conversamos ontem com o empresário Márcio Cruz, né, o empresário direto do Everton Cebolinha, que novamente confirmou que o Flamengo ainda não procurou diretamente tanto ele e o jogador, o Everton, né? Quando eu perguntei sobre contato também com o Bertolucci, ele disse que a princípio também não teve o contato da diretoria. Ele novamente ressaltou que, ciente que o Flamengo procura um jogador da posição, mas a princípio o Flamengo não apresentou uma proposta concreta, oficial, ou de empréstimo ou de compra aos responsáveis, no caso o Márcio, o Juliano e o Everton. Então, tudo na mesma, nada mudou. Sobre negociações, o Fenerbahçe de fato tem interesse no Bruno Henrique, e foi uma indicação de fato do Jorge Jesus, que trabalhou com o atleta no período em que foi comandante do Flamengo aqui entre 19 e 2020. Né? O Bruno Henrique vê com bons olhos essa possibilidade, pode ser a última, com certeza, chance do atleta voltar ao futebol europeu. Ele teve uma passagem muito rápida pelo Wolfsburg da Alemanha, quando era jogador do Goiás e foi negociado com a equipe alemã. Então, o Bruno Henrique, de fato, gostaria de, dependendo da proposta, voltar ao futebol europeu. Informação confirmada, inclusive com alguns amigos meus lá de Portugal, que têm um conhecimento bem maior em relação ao assunto Jorge Jesus e futebol europeu. Então, de fato, o Bruno Henrique estaria interessado e interessa ao Fener. Então, o Everton Cebolinha, mais do que nunca, precisaria até ser um jogador para repor a posição, caso o Flamengo tenha baixa do jogador Bruno Henrique. Lembra vocês que a janela ela abre no dia 14 de julho, 14/7, e se encerra na primeira quinzena de agosto. Para a Europa, até o dia 31 de agosto, ela vai estar aberta ainda. Então, galera, é mais ou menos isso. Quero o seu comentário aqui sobre Bruno Henrique, sobre a escalação do Flamengo, sobre treinadores e outra, qual será o placar dessa partida. E aproveitando e perguntando para vocês qual será o placar, eu já convido vocês a fazer a sua aposta esportiva na BR4Bet. Você fazendo o seu cadastro na BR4Bet, o seu primeiro depósito, a gente vai estar dobrando a banca no máximo até o valor de R$300. Você depositou R$100, você recebe mais 100 de bônus. Você depositou R$300, você recebe mais R$300 de bônus. Para isso, é só você clicar nesse link que está aqui, está aparecendo aqui, ó, tá vendo? Clique no link, então vai estar o link na descrição do vídeo e também nos comentários fixados. Então, participe, clique no link e você vai ser redirecionado, né, para poder não só fazer o cadastro, receber a bonificação dobrada. Então, você que é seguidor aqui da Rubro News e do Júlio Miguel Neto, clica no link aqui da descrição ou nos comentários fixados, faça o seu cadastro na BR4Bet, até R$300 a gente vai estar dobrando a sua banca. Beleza? Então é isso, galera. Ó, não se esqueça, mais tarde tem Mengão 11h30 aqui na Rubro News, depois tem o pré-jogo, é isso mesmo, às 19 horas. 19 horas a gente vai estar fazendo pré-jogo, 18h30, perdão, 18h30 tem o pré-jogo da Rubro News, vai até às 20 horas e vai ter a narração às 20 horas e 30 minutos lá na Dália. Eu conto com vocês, eu, Júlio Miguel Neto e Jonas Stelman na melhor transmissão
Você não pode ficar fora dessa. Até porque tem muita transmissão aí que a galera torce contra o Flamengo. Aliás, o último jogo contra o Fortaleza, nós tivemos Ana Thaís Matos, Vilane, Roger, essa galera aí que ama o Flamengo, para não falar outra coisa. Então, em vez de você ficar analisando, escutando o que essa galera fala, deixa a televisão no mudo, baixa o aplicativo da Dali e olha lá na narração Júlio Miguel Neto e os comentários do Jonas Stelma, tudo sobre o Flamengo e Bragantino. Beleza, galera? Ó, outra coisa, quando você baixar esse link da BR4Bet, baixar não, quando você fizer o cadastro da BR4Bet, tem várias opções lá, né? Quem vai fazer o gol, quem vai ser o vencedor, enfim. Faça a sua apostinha e, ó, eu vou de Flamengo, tá? É difícil, mas eu vou fazer uma aposta Flamengo vencendo com o Gabigol marcando. Tamo junto, essa é a minha dica, galera. Fiquem com Deus. 11h30, Mengão. 11h30 da manhã, Mengão, 11h30. Valeu? Um abraço. Salvações.